também passo pelos mesmos problemas, acho que de todos os pais dessa geração, e é realmente bastante difícil o ensinar da autorregulação para eles, porque eu acho que tudo passa muito por isso, né? Já é muito difícil se autorregular, eu percebo isso, né? No geral, a gente, adultos, e para criança mais ainda, até por conta do que você falou, eles não têm ainda o lobo frontal completamente formado, portanto, mais suscetíveis a impulsos e etc., né? Eu queria te perguntar sobre essa parte, justamente sobre isso, né? A parte de como que a gente ajuda essas crianças, como nós, pais, famílias, podemos ajudar as crianças a se autorregularem, aprenderem, né? Porque ainda que a biologia não favoreça nesse momento por conta desse desenvolvimento incompleto do cérebro, como que a gente pode fazer, Ana? Existe alguma forma de fazer isso? Sim, sim. E a autorregulação, Rosanella, a gente começa a aprender desde bebê, né? E ela vai continuando aí no período adolescente. Então, quando você tem lá o seu bebê chorando e você pega ele no colo e ele acalma, você está mostrando para ele que existe algo que acalma. Tanto que depois, quando eles começam a andar, eles vêm pedir colo, porque eles entendem que o colo acalma. Então, a gente vai ensinando estratégias. Uma coisa que é muito importante na autorregulação é a frustração, né? Eu preciso deixar que o meu filho viva a frustração. Uhum. E isso hoje é muito difícil, né? O que eu vejo ainda são pais com uma jornada de trabalho muito extensa, né? Que chegam em casa com a culpa se arrastando, porque tem pouco tempo de estar com os filhos. E aí a dificuldade em frustrar, ela aumenta mais ainda. E quando a gente não frustra dentro de um ambiente controlado, que é a nossa casa, a nossa família, a gente não ajuda ele a se autorregular, porque ali dentro de casa é o ambiente seguro. É onde ele pode chorar, né? É onde ele pode ter um colo para dar um abraço, é onde ele pode descobrir o que o ajuda a lidar com aquela frustração. Entende? Isso Então, tá a gente foi... Oi? Tudo isso faz com que ele esteja se autorregulando. Exatamente. Agora, se eu não tenho, se eu não fui construindo isso ao longo da vida, quando chega na adolescência, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque a impulsividade, a irritabilidade e a intolerância à frustração já está muito maior, porque foi todo esse período sem vivenciar as pequenas frustrações. Então, aí, como que a gente vai fazer? A gente vai tentar começar de novo. Então, eu vou começar a frustrar com pequenas coisas, né? Então, por exemplo, o adolescente está lá querendo ir no shopping com os amigos, né? E você não tem tempo de levar porque está trabalhando. E não tem nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó para levar. Olha, hoje não dá para eu te levar. Eu estou frustrando. Mas eu vou olhar na minha agenda, e eu olho na minha agenda e falo, olha, tal dia, tal horário eu consigo, você quer combinar? Então, eu frustro e eu dou uma alternativa. Né? Se eu tenho um adolescente que já foi vivendo essa construção ao longo da vida, ele já vai conseguir se autorregular muito melhor. Eu não preciso nem fazer essa estratégia. Né? Mas se não, a gente pode usar essa estratégia de falar, olha, agora não dá, mas tal dia dá, por exemplo. Né? Olha, você vai ficar X tempo com o celular agora, mas amanhã, tal horário, você pode pegar de novo. E a gente tem que aguentar. A gente tem que aguentar o mau humor, a cara feia, eles falarem que a gente é chata, que a gente é a pior mãe e pior pai do mundo. Talvez seja a parte mais difícil aí para as famílias. Não é legal, não é? Eu vivo uma situação, eu tenho uma filha de 13, que você conhece, inclusive, bem, e assim, eu consegui que ela não acesse ainda as redes sociais. Mas, Ana, a pressão é gigante. Ela tem celular, mas a pressão é gigante. E eu tenho conseguido, né? Mas é aquilo, né? Porque eu sinto que no caso dela, eu acho que a particularidade de cada criança também importa. Não é a hora ainda,
né? E eu também estou na área, então eu sou muito ligada nisso, porque eu sei, de fato, eu estudo demais essa questão das telas e como isso tem sido prejudicial, né? Por outro lado, eu também sei que precisa haver o equilíbrio, porque tudo que é proibido, absolutamente proibido, vira objeto de desejo, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio dos pais, porque por várias vezes eu não proíbo, eu deixo ela usar, ela não tem a rede social, mas eu também não proíbo de vez em quando dela acessar a minha, né? Porque assim também não fica, eu falo, senta aqui, eu fico de olho e ela acessa, até porque gera a questão das redes sociais gera uma desconexão deles com os amigos, né? Que estão vendo Sim. coisas que depois se conectam, e aí é o tal do pertencimento, Sim. Né? Grupo, enfim. E essa é uma estratégia muito boa, Rosanella, de você deixar acessar a sua de vez em quando para ter esse contato, mas não ter a dela. Se a gente for pensar, agora eu li alguma coisa recentemente que a regra do Instagram ia mudar, mas menor de idade não podia ter rede social. Por que nós fizemos para os nossos filhos? Né? E quando a gente coloca com segurança, e com segurança eu digo, lidando com o nosso sofrimento e bancando aquilo, porque eles vão falar, só eu não vou ter acesso, todos os meus amigos têm, e não sei o quê. E você fala, que bom. Hoje de manhã eu estava com um grupo de pais também, e eu usei uma frase, tipo assim, você não é todo mundo, né? Quem não ouviu isso da mãe ou do pai alguma vez na vida? Né? E é isso, você não é todo mundo. Na nossa família funciona desse jeito. E eu não estou dizendo que isso é simples de fazer, não. Isso é bem difícil, porque mexe com o nosso emocional também.